Atenção, patriotas! O momento da verdade chegou, o momento da redenção chegou. Jair Bolsonaro convoca as Forças Armadas. E não é conversa, não. Preste atenção. Ontem, ele postou esta foto misteriosa aqui. Bolsonaro posta foto enigmática assinando um papel e não diz nada na legenda. É a manchete da notícia. E aí os patriotas já se animaram. Este aqui comentou o seguinte: Antônio Gloves, vejam só aqui que é cara de corno, corno manso. Nunca vi tanto comunista com medo deste jeito por causa de uma simples foto. Antônio Gloves, agora é o momento. Danzinho comenta o seguinte: capitão, estou aqui no quartel de Amaralina faz um mês e nada, estamos aqui acampados esperando, por favor, salve a gente. Vamos esperar mais 72 horas? A cara do corno? Sim, só mais 72 horas, patriota, e você vai ver que tudo vai se resolver. Outro aqui, extasiado, coloca: eu autorizo, fotos de tanque, vamos! Precisamos que Jair Bolsonaro se torne o Hugo Chávez brasileiro para salvar a nossa nação. Autorizamos, presidente, faça o que quiser. Tenha os poderes de ditador para nos salvar. Diz aqui este Zé Merda. Vanessa Navarro, olha só aqui a cunhã, bem priquitada, bem maquiada, o chefe supremo das Forças Armadas. Batendo no peito, que orgulho, meu presidente. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Nossa confiança segue inabalável, todos calabreados de bosta e de mijo das águas da enchente, levando leptospirose do rabo, mas é assim, continuem. Fabiana Barroso diz isso, presida, use esta caneta. Agora é o momento. Lula coloca a foto aqui de um general e coloca as bandeirinhas do Brasil. Enzim diz o seguinte: capitão, mais de um mês em frente aos quartéis e não vou desistir nunca. Estou acampado, sem comer, sem beber água, todos os dias por você. Comunismo aqui não. Não é brincadeira, isso aqui está lá no próprio comentário do presidente, certo? Depois, embaixo dessa foto aqui, né? Ainda presidente. Então vocês vejam que o exército aqui também já se animou. Isso aqui foi postado pelo Diego Rox, vejam só. É isso aí, porra. E é verdade, Jair Bolsonaro convocou as Forças Armadas. Você sabe para quê? Para garantir a segurança durante a transição e garantir a segurança durante a posse do bandido criminoso que chegou à presidência da República através das omissões e decisões de Jair Bolsonaro, para garantir a sua segurança durante a transição. E você continua esperando mais 72 horas. Sabe por quê? Porque você é um corno manso que acredita em qualquer merda que vomitam em cima de você. Enquanto Jair Bolsonaro já garantiu a sua mansão, seu salário vitalício, certo? E seus advogados para tentar livrá-lo da cadeia de mais de 58 processos que podem resultar a ele estar atrás das grades cagando em um buraco. Você vai chorar quando ele estiver lá? Fala para mim, patriota, como é que você vai fazer? Essa é a dura realidade. Você não quer aceitar? Continua aí, mais 72 horas. Para mim não faz diferença nenhuma, certo? E vocês vejam aqui que o Silas Malacheia já está aqui todo descatitado, falando assim: agora você tem que fazer isso, Bolsonaro, senão você é um covarde. O bicho está doido aqui, vejam só. O Silas Malafaia está completamente doido. Tava lá no Porto de Galinha, né? Curtindo bem bom, né, Malacheia? Fala a verdade pra gente. Tava curtindo bem bom. E são todos esses caras aqui que vão para cima, né? Ali no maior conforto, no maior tranquilidade, enquanto você se fode, enquanto você só toma aí gostoso. Agora eu vou dizer uma coisa para você e quero convidar você a essa reflexão. Antes, verifique a sua inscrição no canal, seu gostinho, seu sininho, porque senão você é um corno manso da pior espécie. E eu quero convidar você a uma reflexão séria. Pior do que o idiota que espera 72 horas
para um merda como Jair Bolsonaro fazer alguma coisa? É o idiota que está esperando há mais de 100 anos para o comunismo dar certo. De verdade, você é um idiota, você é um merda, tá? E eu quero fazer uma reflexão junto com você. Eu sei que muita gente chegou aqui no meu canal depois que outros canais fizeram reacts de vídeo meu, acharam engraçado e tudo mais. E muita gente que não sabe absolutamente nada do que eu sempre defendi desde 2014 que estou aqui neste YouTube, né? Que é a liberdade do indivíduo pensar por ele mesmo, né? Em pleno 2022, fala para mim, em pleno 2022, o cara acreditar que o comunismo e o socialismo dão certo, o que um porra desses merece? Fala pra mim, é chibata de nego do Borel do Lombo? Que porra que é? O pêndulo das vertentes políticas, ele sempre vai de um lado para o outro. Depois de 16 anos do PT nos assaltando, ele foi puxado tanto para um lado que quando soltaram, ele veio com força. E aí esses imbecis, mesmo vendo que Jair Bolsonaro fazia tudo aquilo que era estrategicamente benéfico para o PT, aplaudiam e diziam, mas tem que aplaudir, porque senão o PT volta. Exatamente como no livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Se você não leu este livro, leia. E agora, como o pêndulo foi arrastado com força para o outro lado, e todos estão vendo, né, principalmente aqueles que são mais, que não leem muito, que são ignorantes e tudo mais, estão vendo as atrocidades deste governo de bandido, que é o governo de um estelionatário como Jair Bolsonaro, eles passam a observar o outro lado e acham que é bom. Então passam a ver, cara, o comunismo e o socialismo como solução para aquilo que estão dizendo. Mas vão ser burro assim na casa do caralho. Eu sei que tem um rapaz que faz os reacts do vídeo aqui, eu até dou risada quando ele faz os reacts, tá? Parece Luigi. Faz os reacts do canal aqui e disseram que o cara é comunista, socialista, não sei, tá? E aí vai essa galera, esse público, vai assistir o react do cara, e aí cai aqui no canal, se inscreve aqui no canal. Você não sabe pelo que eu lutei durante todos esses anos, cara. E você que continua, ou que segue uma ideologia fascínora, assassina, como o socialismo, como o comunismo, e acha que isso é solução para alguma coisa, eu peço para que você faça essa reflexão comigo aqui. Ou pode vir, se desinscreve do canal e vai viver sua vida de corno, cara. Não tem problema nenhum, vai viver sua vida de corno, manso. Atrás do seu mundo utópico perfeito que nunca vai acontecer, certo? Porque aqui nós discutimos aquilo que é realidade, tá? Então ontem eu coloquei um vídeo no canal de um imbecil que eu vi no Twitter, sei nem quem é aquele merda, certo? Sei nem quem é aquele merda, com um tom professoral, na maior empáfia, dizendo, cara, que é um absurdo você pagar aluguel, que pagar aluguel, se você cobra aluguel, você está explorando o trabalhador, e ele não tem outro recurso a não ser pagar aquele aluguel. É esse tipo de ideia canalha que levou aos maiores genocídios, assassinatos ao redor do mundo inteiro. Khmer Vermelho, Cuba, Venezuela, a União Soviética, a China de Mao. Então preste atenção no lixo que vocês estão defendendo, né? Eu vou recomendar aqui uma bibliografia para que vocês possam ler a respeito antes de sair cagando pelos dedos em comentários. Leia, se instrua pelo menos do outro lado. Procure buscar aquilo que é a realidade, que é a verdade. Esses regimes são os regimes mais assassinos e sanguinários da história do mundo, comparados com qualquer outra coisa, ganham dezenas e dezenas de números aí de vantagem. Então este pêndulo foi muito para um lado. Um dos grandes crimes de Jair Bolsonaro, como eu já disse diversas vezes, é fazer com que esta gente que defende esses regimes assassinos e terríveis pareça ter alguma razão quando não tem. Elas defendem algo ainda pior do que é Jair Bolsonaro e que Jair Bolsonaro foi para esse país, certo? Um dos grandes crimes de Bolsonaro foi não ter feito um trabalho de conscientização contra nazismo, contra comunismo no país todo. Porque aquele que não conhece a história está fadado a repetir os mesmos erros do passado.
Então, um trabalho de conscientização de que essas ideias são, na prática, assassinas. Assassinas, certo? Como diz o próprio Richard Overy na conclusão do seu livro Os Ditadores, aquele livro que o Cabeçulinha disse que eu não li. Quem não leu foi ele, e quem não leu foram os seguidores de merda dele. Tu acha que brasileiro lê algum livro na vida? Vá lá, pegue lá a conclusão. Nazismo e comunismo são gêmeos heterozigóticos, um partindo do cientificismo biológico, outro partindo do cientificismo social. O resultado é um só: morte, destruição e carnificina. O livro está aí na descrição. Qual o problema de você ler a conclusão? Você vai ver que está lá exatamente o que eu falei aqui com as mesmas palavras. Então, aí os caras, hoje, em pleno 2022, considerando o comunismo e o socialismo. Não dá para acreditar, meu. Quando você vê um merda daquele falando com um tomzinho professoral. Um cara daquele que depois disseram os comentários aqui no canal é filho de uma engenheira que tem mais de 29 imóveis alugados. Não, mas a minha mãe não. A minha mãe não está dentro disso daqui. É brincadeira, disseram aqui no comentário. Então, mas o comunismo de verdade nunca foi implantado. Revolução Bolchevique de 1919. Vamos implantar o comunismo, agora como Karl Marx dizia em seu livro, vamos fazer o comunismo dar certo, resultado, 40 milhões de mortes. 40 milhões de mortes. Não, mas o real comunismo não foi esse da União Soviética. Agora nós vamos fazer o real comunismo aqui na China com Mao Tse-tung. Qual foi o resultado? 143 milhões de mortes. Não, mas este comunismo da União Soviética, este comunismo da China, não, isso aí não funcionou. Agora nós vamos fazer o real comunismo aqui com o Khmer Vermelho. Qual o resultado? Matou mais de 25% de toda a população. 25% de toda a população. Não, mas esse comunismo desses caras, isso não funcionou. Agora nós vamos fazer funcionar de verdade e nós vamos implementar aqui em Cuba o verdadeiro comunismo. Qual o resultado? Fome, miséria, um mar de sangue nas ruas, tortura, opressão, fuzilamento. Não, mas esses comunismos não funcionaram. Nós vamos agora fazer o comunismo de verdade aqui na Venezuela. Você vai ver que funciona. Vai funcionar. Qual que é o resultado? Morte, opressão, desapropriação de pessoas que trabalharam para ter o seu bem e a miséria espalhada de maneira igualitária. E aí você vai falar, não, mas agora nós vamos fazer o comunismo dar certo. O comunismo é uma ideologia assassina porque os seus planos são inconcretizáveis em qualquer futuro possível, porque eles desprezam a condição gananciosa humana que está presente em cada um dos seres humanos. Por isso ele é intrinsecamente, ou seja, dentro dele mesmo, impossível, inconcretizável e serve única e exclusivamente para que uma elite de canalhas tenha o poder, enquanto toda a população sucumbe na mais absoluta miséria. E é por isso que é tão perigoso você dar os poderes ditatoriais a quem quer que seja. Porque desde a época de Adão, desde a época do puto, do corno do Adão e da vagabunda da Eva, o ser humano só faz merda. Quer você entenda de maneira metafórica, literal, categórica, alegórica, eu não sei como é que você vai entender, mas tem sempre uma maçã para um filho da puta querer comer. E quando o ser humano acredita que ele é conhecedor do bem e do mal, aí a maior atrocidade acontece. Então você que se diz comunista, socialista e está aqui no canal, depois de ver um react, deu risada com alguma coisa, por favor, meu irmão, repense. Repense, porque por trás daquilo que você está defendendo está a maior atrocidade que essa humanidade já viu. E que continua sendo escamoteada por omissões, né? Omissões criminosas daqueles que poderiam levar informação às pessoas, certo? Então, desde sempre o resultado do comunismo e do socialismo foi um só, um mar de sangue desgraçado. Mas e o capitalismo? O capitalismo não matou muita gente? Meu irmão, o capitalismo
Ele não é bom, nem ruim, nem nada. Ele é simplesmente a realidade. Ele é o que leva em conta que o ser humano sempre vai querer lucrar com aquilo que faz. O capitalismo que eu acredito é aquele onde você oferece alguma coisa para a pessoa, que gera valor para a vida da pessoa, por um preço bom, onde todo mundo ganha. Eu ganho, meu parceiro comercial ganha, aquele que é o consumidor ganha. Eu sempre consegui sobreviver ofertando conhecimento. Lá com meus 16 anos de idade, olha, você quer aprender um violão para pegar as gatinhas aqui na escola? Eu sei tocar violão. Quer aprender? Ah, quero aprender. Me ensina aí uma música. Então, o capitalismo que eu acredito e o capitalismo que eu pratico é aquele onde todo mundo ganha. Eu tenho o prazer de ensinar, a pessoa tem o prazer de aprender, eu recebo por isso e a pessoa recebe aquele conhecimento que transforma a vida, seja em qualquer coisa, seja no curso de inglês, seja no curso de japonês, seja no curso de finanças. Sabe, gerar valor para a vida das pessoas, e eu pago imposto pra cacete quando movimento a economia dessa forma, mas muito imposto mesmo. Que daria para construir pelo menos, só eu aqui de imposto, pelo menos umas 30 ou 40 casas populares. Só que este imposto é usado para quê? Para encher o cu de bandido cachaceiro e bandido estelionatário para pagar emenda de relator. Nós pagamos impostos como a Suécia e recebemos os benefícios de Serra Leoa. Então este é o capitalismo que eu acredito, esse é o capitalismo que eu pratico. Mas o capitalismo pode ser usado de outra forma? É lógico que pode. Porque ele não é um sistema, ele é simplesmente a realidade. Por exemplo, eu tinha um sócio, certo? Que criou, tem um sócio inclusive, que criou um sistema de busca e de comparativos de preços infinitamente superior ao que tinha no mercado. Aqueles que lideravam o mercado viram esse comparativo de preços e falaram assim, meu irmão, vamos tirar esse cara da jogada, vamos tirar esse cara da jogada aqui, agora mesmo. Então eles fizeram um buyout nele, ou seja, eles compraram a tecnologia do cara, compraram o esquema do cara, simplesmente para esquecer, para jogar na gaveta, cara, e tirar ele do mercado. O capitalismo não é bom nem mal. Ele é simplesmente aquilo que a humanidade é. É a realidade. Você ficar puto com o capitalismo é você ficar puto com a realidade. O ser humano é ganancioso mesmo. O ser humano é filha da puta mesmo. Desde que aquela vagabunda pegou a maçã. Quer você acredite de maneira literal, alegórica, sei lá. Quer você seja ateu. Tem sempre uma puta de uma maçã, o cara ir lá e morder. A maçã é o quê? É a merda que você vai fazer. É a ganância. São os pecados capitais. Toda vez que você quer dar uma solução para um mundo melhor, já corra para debaixo da cama, meu irmão, porque essa solução para o mundo, do mundo melhor só vem com mais morticínio, mais opressão, mais limitação das liberdades individuais. E é isso que nós não podemos deixar acontecer. E através dos nossos valores e dos nossos princípios, balizar politicamente e juridicamente para que excessos não sejam cometidos e que se possa preservar o livre e saudável mercado. É dessa forma que eu enxergo as coisas. Entendeu? Aí você vê os caras com a solução do mundo. Eu vi um casal de idiotas. Eles têm um canal bom de viagens, né? O cara fala meio como... Estamos aqui na Coreia do Norte. Eu tô vendo que a Coreia do Norte é muito boa. A Coreia do Norte, olha só, tudo organizado, tudo gostoso aqui na Coreia do Norte. Eu gosto muito da Coreia do Norte. Seu imbecil, você está visitando única e exclusivamente os lugares em que o governo norte-coreano permite que você veja. A real desgraça, a real morte, né? As mazelas da Coreia do Norte, você não está vendo, seu imbecil de merda. O capitalismo ele pode ser usado, inclusive, como ferramentas de regimes comunistas, como a China usa. Como o desrespeito é absoluto para com os cidadãos chineses, ou seja, a elite comunista entende os cidadãos chineses como escravos
escravos, eles utilizam de ferramentas capitalistas para fazer um capitalismo absolutamente predatório, porque a mão de obra é escrava, muito barato, o cara trabalha lá por um prato de arroz, está fazendo esta merda aqui, ó, quer ver, ó? Onde está? Tá aqui, ó. Desenhado na Apple da Califórnia e montado na China, porque a mão de obra é escrava lá. Aí paga pro cara um prato de arroz e vende esta porra aqui por 30 mil reais, 35 mil reais. É assim, meu irmão. Então, o capitalismo sendo usado por empresas, né, que detêm aí não um monopólio, mas uma fatia grande do mercado, escolhendo a mão de obra mais barata, que é a mão de obra escrava, de um partido comunista que vai lá e destrói as liberdades individuais dos seus cidadãos, que são massacrados diariamente. Aí vem imbecil no YouTube dizer que na China, olha como a China a China é o comunismo que deu certo. Quando a China está utilizando um capitalismo predatório, tem até um livro chamado Red Capitalism, como a China é predadora e destrói empregos no mundo inteiro. Por exemplo, aqui no Brasil, a indústria de brinquedos do Brasil ela foi destruída. Porque agora é muito mais barato pagar 5 grãos de arroz um chinês fazer a boneca Soninho, a boneca Cabelinho. Eu sei lá. Então, olha só, quando você pesquisa a pobreza na China, você vê esses cretinos fazendo o seguinte, a pesquisadora revela que China é ignorada pela mídia, onde 850 milhões deixaram a pobreza. Isis Maia explica como o país de Xi Jinping avança para dominar o século, enquanto o Ocidente discute o vírus chinês. 200 milhões de pessoas, né, saíram da pobreza, 850 milhões, perdão. Dados do próprio governo chinês. A idiota não percebe que ela é usada como massa de manobra do próprio governo chinês, que escraviza o seu próprio povo, que não tem escrúpulos para com o seu povo e o trata como escravos mesmo. É claro que você tem uma elite bilionária, riquíssima e capitalista lá. É lógico que sim, assim como você teve na União Soviética. Ou você acha que esses grandes regimes ditatoriais, como o da União Soviética, não chegaram ao poder através do capital? Stalin e Lenin faziam diversas alianças com banqueiros, com grandes empresas da Europa, mas diversas mesmo, que se beneficiaram com a escravidão do povo da União Soviética. Não é à toa que depois que caiu o Muro de Berlim, se revelaram lá diversos bilionários na União Soviética que participavam, sim, desta farra. Mas o que eles querem é algo diferente do que é o capitalismo, ou que o capitalismo deveria ser se fosse observado nele a asepsia de algo bom. Eu ofereço algo bom por um preço bom, competitivo dentro do mercado. Eles querem o metacapitalismo. É quando eles se unem ao governo para que eles exerçam o monopólio e não permitam que outras pessoas possam prosperar no ramo em que eles têm sucesso. Foi assim na Alemanha de Hitler, foi assim na China comunista de Mao, foi assim na União Soviética canalha de Stalin. Todos com grandes empresas. Agora, essas grandes empresas que lucram muito estão sob o jugo do Estado. Então esse é o grande crime, cara. Esse é o grande crime. Aí vai lá um monte de pesquisador dizendo que a China está erradicando a pobreza com dados oficiais do governo chinês. Você acha que o governo chinês vai falar para você, não, olha, nós estamos mais pobres do que nunca. O governo mentiroso e canalha como o governo chinês? É como o Walter Duranty. Você já pesquisa aí, Walter Duranty. Ele trabalhou na União Soviética e era correspondente do New York Times. E ele fala, olha só, a União Soviética erradicou a pobreza, não existe fome na União Soviética, enquanto o Stalin matava o pessoal da Geórgia e diversos outros estados participantes da União Soviética de fome. E o cara mentia descaradamente para os jornais
ocidentais através do New York Times, assim como esses pesquisadores mentem através da China. A verdade é que a elite chinesa melhorou de vida. Essa que utiliza o capital como um cachorro na coleira para continuar fomentando o seu plano de hegemonia ditatorial, onde só o Partido Comunista tem vez. Você pode ter algum tipo de argumentação, mas dentro do Partido Comunista. O comunismo não é mais, ou não é mais no tempo moderno, como a estatização de todos os meios de produção. Isso não existe mais, só idiota, só palhaços, entendeu? Como aquele moleque com piercingzinho no nariz. Vai lá e fala uma bosta dessas. Nem a China utiliza mais esse tipo de coisa, ou tem esse tipo de pensamento. O pensamento é pragmático. Os caras não querem lucro? Os caras querem lucro? Então vamos dar o lucro para eles, só que eles viram cachorros na coleira do nosso Partido Comunista. É isso. Então aí os caras vão falar, mas e o cristianismo? O cristianismo matou muita gente. É porque você não estudou, seu jumento. Você pegue todas aquelas mortes feitas por aqueles canalhas, porque o ser humano é canalha e puto, como eu falei desde Adão e Eva, que usaram a religião para deturpar e matar. Isso sempre aconteceu. Dentro do cristianismo não dá 1% das mortes causadas pelos regimes totalitários comunistas. Não é nem 1%. É que você não estudou, né, meu? Tu sabe de porra nenhuma, tu não estudou nada. Calma aí que eu vou dar uma bibliografia para você, tá bom? Para você estudar. Então é o seguinte, você que ainda cai nessa esparrela de achar que existe um mundo futuro melhor, eu digo para você, não existe. O que nós podemos é lutar dia a dia com aquilo que nós estamos vendo que é errado e tentar achar uma solução para isso. Então, por exemplo, o que é errado hoje? Hoje. Tirar do teto de gastos o auxílio emergencial. Essas pessoas de fato precisam do auxílio emergencial para sobreviver, mas é errado dar esse auxílio emergencial sem ter uma forma com que esta pessoa pare de depender deste dinheiro, que é dinheiro extraído do contribuinte, e que ela tenha uma maneira, ou pelo menos exista uma estratégia, ou exista um programa para tirar essas pessoas da extrema miséria e de colocá-las dentro do trabalho, dentro do mercado de trabalho, dentro da iniciativa privada, entendeu? Isso é uma pequena coisa? É uma pequena coisa. Muito difícil de fazer? Extremamente difícil de fazer. Mas não é possível prometer um mundo ideal para as pessoas. Não, mas aqui, se você fizer isso, você vai resolver todos os problemas. Que é exatamente por isso que um conservador abomina ideologias. Abomina um mundo perfeito. Porque sabe que toda vez que um ser humano puto, corno, que desde Adão e Eva vão atrás da maçã para fazer merda, todas as vezes que eles entendem que são conhecedores do bem e do mal, o resultado é um só: morticínio, desgraça, destruição, empobrecimento geral da população, a miséria generalizada. São as coisas que nós estamos vendo no dia a dia que podem ser consertadas de pouco. Um buraco na rua. Cadê, mano? Cadê os caras? Não estão usando o dinheiro do IPVA para tapar esta porra deste buraco? É no teu bairro, é no teu sistema de saúde, é cobrando o teu prefeito, desgraçado, a maioria deles traficantes, bandidos da pior espécie. Agora, quando aparece um vagabundo desses com um tom professoral, que na cabeça dele ele tem a solução para todos os problemas do mundo, se esconda debaixo da cama, meu irmão. Se esconda debaixo da cama. Como eu prometi para vocês, está aqui a bibliografia que eu acho que vocês devem ler de qualquer maneira. O Livro Negro do Comunismo é um estudo sério feito por centenas de pesquisadores a respeito do terror que foram os regimes comunistas ao redor do mundo. Leia, que é muito importante. Tem um corno buzinando aí. Aí os caras fizeram também o Livro Negro do Capitalismo, que é a maior palhaçada do mundo. Todas as mortes que aconteciam, eles colocavam
a culpa no capitalismo. Este cara morreu de bicicleta, culpa do capitalismo. Acidente de carro é multa, é culpa do capitalismo. A fome num país comunista é culpa do capitalismo. Porque a culpa nunca é do ditador sanguinário maldito. Por que essa porra tá subindo? Vocês estão ouvindo? É um passarinho corno, né? Bom, enfim, a culpa nunca é do ditador sanguinário. A culpa é sempre de alguém. É do imperialismo americano. Olha, se você somar todas as guerras dos Estados Unidos, todas as guerras americanas, não dá 0,02% de um regime como o do Mao Tse Tung. Só do Mao Tse Tung. 0,02%. Tá? Recomendo que você leia também O Diabo na História para entender as similaridades entre o regime tirano, canalha de Hitler e o regime canalha, tirano de Stalin. Red Holocaust, né? O Holocausto Vermelho, como se diria, né? Tá em inglês, sei que é meio foda. A galera não lê nem português. Tem Os Ditadores, do Richard Overy, The Dictators, tá bom? Aquele livro que o Cabeçulinha fala. Você não leu? Aí ele pega, Cabeçulinha pega uma entrevista do cara, onde ele dá a sua opinião política e não a sua opinião como historiador, e fala, tá aí, Nando, você não leu. Quando não leu, a conclusão foi ele. Vai lá ler. Veja se não é o que eu estou dizendo lá. Os Ditadores, tá bom? Lê também o Manual Politicamente Incorreto do Comunismo. Este é um livro de uma leitura muito fácil, quase que infanto-juvenil, mas ele é interessante porque ele abre uma bibliografia ainda maior de pelo menos uns 40 livros para que você possa se aprofundar no tema comunismo-socialismo, tá? O Pacto do Diabo, a Aliança de Hitler e Stalin. Leia. Leia. E eu recomendo também para aqueles que são absolutamente virulentos ao cristianismo mesmo, tem um livro do Thomas Woods chamado Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Deixa eu acertar o brilho desta porra desse bicho aqui. Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Você cospe no cristianismo, você cospe nesses valores e nesses princípios que a civilização ocidental construiu através dos séculos. Você cospe nos princípios que, sem você saber, balizam o teu dia a dia. Então é interessante você saber o que acontece de fato. É verdade. Gente como Malafaia, Valdomiro, Edir Macedo sempre vai perverter a religião para usar para os seus fins mórbidos e perversos. Né? Mórbidos, eu falei mórbidos? Mórbidos. Bom, enfim. Sempre vai utilizar isso, porque o ser humano é puto, como dizia a música do Mamonas Assassinas. O ser humano corno e cruel. É corno e cruel, o ser humano é corno e cruel. Sempre vai tentar perverter, né? Ou seja, a religião, seja o capital, seja a ideia da igualdade, sempre perverterá. Portanto, a ideia de um mundo perfeito, ela não existe. Existe trabalhar no dia a dia para que as coisas sejam pelo menos um pouquinho melhor, acerta uma coisa aqui, vê outra, reforma outra coisa ali. Este é o pensamento conservador. E é por isso que conservadores abominam ideologias, sejam elas quais forem, anarcocapitalistas, comunistas, socialistas, priquitolistas, redipilistas. Isso é uma deturpação do pensamento humano e é colocar o pensamento humano dentro de uma caixa aprisionadora que sempre leva à morte, tá? 33 minutos de vídeo, eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão junto comigo aqui. E não existe escapatória se você não ler. Os livros estão aí na descrição, tá bom? Deixe de ser corno, verifique a sua inscrição no canal, gostinho, sininho. E é isso daí. Hoje tem jogo. Hoje parece que tem jogo, a Galvoa. Vou assistir o jogo com a Galvoa. Vou pegar minha camiseta baitolada da sorte. Vamos ver se hoje vai. É isso aí. Bom dia para vocês.